Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa fonte bem diferente. É uma parábola que chegou para nós em formato de vídeo. A história é sobre a busca pela receita do chamado Pão de Deus. E a premissa, olha, nos fisgou de imediato. No céu, grandes figuras da tradição bíblica. Josué, Davi, Salomão. Figuras enormes. Exato. Todos eles tentando, sem sucesso, replicar um pão celestial que só Deus sabe fazer. Então a nossa missão aqui é ir um pouco além da superfície dessa história. Vamos tentar decifrar a simbologia por trás de cada ingrediente que falhou. E entender a mensagem central, né? Sobre o que realmente nutre a vida, pelo menos segundo essa narrativa. E é fascinante como as parábolas funcionam. Elas pegam algo universal, como fazer pão. Algo do dia a dia. Isso, um ato de transformação, de paciência, de nutrição, e usam isso como uma tela para pintar ideias filosóficas e espirituais bem complexas. A beleza da fonte que a gente analisou é que ela não exige um conhecimento teológico profundo para ser entendida. Não mesmo. Ela nos convida a pensar sobre os fermentos que usamos nas nossas próprias vidas, as coisas que a gente usa para criar volume, para crescer. Para dar uma aparência de sucesso, de substância. Exatamente isso. Fermentos da vida. Gostei disso. A história começa justamente com essa frustração toda. Josué, Davi, Salomão, Moisés, Daniel. Todos eles estão, em suas mansões celestiais, mas insatisfeitos. Os pães deles, por mais que tentem, nunca chegam nem perto do sabor do pão de Deus. É quase cômico se a gente para pensar. Sim, imaginar essas figuras tão poderosas sendo derrotadas por uma receita de pão. Pois é, então eles fazem o óbvio. Vão em comitiva perguntar diretamente a Deus onde é que eles estão errando. E a escolha desses personagens é uma jogada de mestre da narrativa, né? Não são figuras aleatórias. De jeito nenhum. Cada um é o arquétipo de uma grande virtude humana. Josué é o sucesso, a liderança. Davi representa a riqueza, o poder. Salomão, a sabedoria e a beleza. Moisés é a personificação da justiça. E Daniel da devoção, da fé inabalável. O fato de todos eles falharem, juntos e separados, já nos dá a primeira pista da mensagem. Qual seria? A parábola sugere que os maiores triunfos humanos, mesmo quando somados, podem não ser os ingredientes certos para o que a história considera receita divina. Isso prepara o terreno perfeitamente. Então, a conversa com Deus começa. O primeiro a se explicar é Josué, o grande conquistador. Quando Deus pergunta qual ingrediente ele está usando, Josué responde com orgulho: Senhor, eu uso o fermento do sucesso. E a resposta de Deus na história é cortante. Muito. Ele diz que o sucesso é um fermento que cresce rápido demais e passa na mesma velocidade. Impedindo que as pessoas realmente sintam o sabor. Exato. E essa crítica, que é milenar, ecoa diretamente no nosso mundo de hoje, né? Totalmente. É só pensar na cultura das redes sociais ou no ambiente corporativo. O fermento do sucesso hoje, poderia ser um post que viraliza, uma meta batida. Uma promoção no trabalho. Aí fica aquele anseio pelo próximo hit, pela próxima validação. A parábola argumenta que essa busca constante por picos de reconhecimento não constrói nada duradouro. É como um pão cheio de ar. Perfeito, parece grande, mas na primeira mordida se desfaz. Uma nutrição vazia. É uma ótima imagem. E essa ideia de algo passageiro é um bom gancho para o próximo ingrediente. Porque se o sucesso é efêmero, o que dizer de algo que parece mais concreto, como a riqueza? Foi isso que Davi tentou usar. Ele disse: Senhor, eu tenho utilizado o fermento da riqueza. E a crítica aqui foi ainda mais dura, focando não na duração, mas no isolamento que ela causa. Exatamente. Deus, na parábola, diz que o problema do fermento da riqueza é que ele faz a pessoa comer o bolo sozinha. Não há partilha. Nenhuma. E, no fim, o sabor que resta na boca é amargo. Se o sucesso é passageiro, a riqueza aqui é apresentada como isoladora. Historicamente, o ato de partir o pão é um dos maiores símbolos de comunhão, de comunidade, certo? Certo, claro. A narrativa defende que a riqueza, como fermento, cria um pão que não pode ser dividido. Ele gera uma abundância que, paradoxalmente, leva à solidão. E o sabor final é essa amargura.
O que me chama a atenção é que não é uma crítica à riqueza em si, mas ao efeito que ela tem sobre a partilha. Exato. O foco está na consequência social e espiritual dela. A seguir, a gente tem Salomão, o rei da sabedoria, do esplendor. O ingrediente dele foi o fermento da beleza. Uhum. A resposta de Deus aqui é bem direta, e ele a conecta com a tentativa anterior, dizendo que a beleza é muito parecida com a riqueza. Sim, a conexão é explícita. O pão feito com o fermento da beleza, segundo a história, é lindo por fora, tem uma crosta dourada perfeita. Mas por dentro, Por dentro, ele rapidamente se torna escuro e murcha. É a clássica metáfora do bonito por fora, ordinário por dentro. A gente vê isso em tudo, desde projetos que parecem incríveis no papel, mas não funcionam na prática, até a obsessão com a aparência, que pode mascarar um vazio interior. é um pão que serve para ser fotografado, não para alimentar. Basicamente, um pão para o Instagram. A parábola ataca a superficialidade, a ideia de que a estética pode substituir a substância. Exato. Agora, as 3 primeiras tentativas são focadas em coisas que, de certa forma, a sociedade já critica. Sucesso vazio, riqueza egoísta, beleza superficial. São alvos mais fáceis, digamos. Isso. Mas a próxima tentativa me pareceu muito mais nobre. Chegamos em Moisés, o grande legislador. Ele diz: Senhor, eu tenho usado no meu pão o fermento da justiça. E eu fiquei genuinamente surpreso com a crítica aqui. Eu também. Como a justiça pode ser um ingrediente errado? E é por isso que essa é talvez a crítica mais afiada e sutil da parábola. Ela não ataca a justiça como um ideal. Não. Não. O problema apontado por Deus na história não está no ingrediente, mas na mão de quem o prepara. Ele diz a Moisés que, por pura incapacidade humana, a justiça nunca consegue ser repartida igualmente para todos. Sempre haverá porções desiguais. Então a mensagem não é não busque a justiça, mas sim reconheça que a justiça humana sempre será imperfeita. Exatamente. É um alerta contra a arrogância de acreditar que podemos criar um sistema perfeito e definitivo por conta própria. A parábola sugere que, mesmo com a melhor das intenções, nosso senso de justiça pode ser míope. Entendi. A gente pode lutar por uma causa justa, mas no processo criar divisões ou tratar alguns como mais merecedores que outros, entende? É uma dose de humildade. Isso adiciona uma camada de complexidade impressionante. E a última tentativa é a que mais me intriga. Daniel, o símbolo da fé, da devoção, Sim. ele usa os pilares da espiritualidade. Senhor, eu tenho utilizado o fermento do jejum e da oração. Como algo tão devoto pode ser considerado um ingrediente falho? A resposta de Deus aqui parece quase uma provocação. É uma provocação e uma muito inteligente. Deus pergunta a Daniel: se você e seus convidados vão passar o tempo todo jejuando e orando, quem vai provar o sabor do pão? Uau! Essa é a crítica mais profunda de todas, na minha opinião. Ela mira numa espiritualidade que se torna autorreferente, um fim em si mesma. O pão, na metáfora, é feito para ser comido, para nutrir, para ser compartilhado. Claro. Se a devoção é tão intensa que impede a celebração, a comunhão, se o banquete é preparado mas ninguém come, então essa prática perdeu seu propósito original. Seria uma crítica à performance da fé em vez da vivência dela? De certa forma, sim. A parábola sugere que práticas espirituais são o meio, não o fim. O fim é a conexão, a nutrição mútua. Se a devoção nos isola em vez de nos conectar com os outros, ela se torna um fermento que, paradoxalmente, não alimenta ninguém. O pão fica lá intocado. Um monumento a uma fé que não se traduz em ação e partilha. Perfeito. Uau! Então, depois de esgotarem o melhor que a humanidade tem a oferecer, sucesso, riqueza, beleza, justiça e até devoção. Todos os grandes trunfos. Sim, todos eles se veem num beco sem saída. A frustração é total. É aí que eles fazem a pergunta crucial. Conte-nos, Senhor, qual é o segredo do seu pão? E a resposta? A resposta vira toda a lógica da história de cabeça para baixo. Deus diz: no meu pão eu não uso fermento. E essa é a grande revelação. O elemento que todos eles consideravam essencial, o agente de crescimento, é completamente descartado. E por quê? Na simbologia da fonte, a explicação é direta.
O fermento é apresentado como símbolo do pecado, da imperfeição, da corrupção. Pense no fermento como algo que incha a massa, que a modifica a partir de dentro e nem sempre para melhor. Entendi. A lógica da parábola é: para se ter um pão divino, perfeito, é preciso remover esse agente de corrupção. A referência é que, se Cristo é o pão da vida sem pecado, o pão de Deus também não pode ter fermento. Certo. Teologicamente faz sentido dentro da história. Mas isso leva à pergunta óbvia que eles mesmos fazem em seguida. Exato. Mas, Senhor, se não tem fermento, como ele cresce? Um pão sem fermento seria um pão ázimo, chato, sem volume. Sim, e é aqui que a parábola entrega sua mensagem final. A resposta é poética e muito poderosa. Deus explica que, no lugar do fermento, ele usa um ingrediente que é, ao mesmo tempo, a substância e o agente de crescimento. E qual é? O ingrediente principal é o próprio Filho, Jesus. E o que o faz crescer, o que lhe dá vida, volume e o poder de nutrir, não é um processo químico. É um princípio espiritual. É um princípio espiritual. O amor. O amor é apresentado como o verdadeiro e único agente de crescimento, mais forte e puro que qualquer um dos fermentos mundanos. E a história não para por aí. Ela detalha as qualidades desse amor, que funcionam como um contraponto direto a todos os fermentos que falharam. É dito que esse pão é para todos, sem distinção, pequenos e grandes, bons e maus. Não há pré-requisitos. Nenhum. E a narrativa vai além, enfatizando que é um pão a ser oferecido até mesmo aos inimigos, e usa o exemplo mais extremo possível para ilustrar isso. O exemplo citado é, de fato, o clímax da narrativa cristã. A parábola se refere ao momento em que Jesus, na cruz, diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Certo. Este ato é apresentado como uma manifestação máxima do amor incondicional. Um amor que não é apenas passivo, mas ativo. Ele não só suporta a agressão, como busca ativamente o bem do agressor. É esse tipo de amor radical que, segundo a história, dá o sabor inesquecível ao pão de Deus. Um sabor que não é passageiro, Nem amargo, nem superficial. nem injusto, nem excludente. Então a conclusão da parábola é que, ao provar deste pão, feito com o ingrediente do amor, a pessoa recebe algo que os outros fermentos não podem oferecer: uma nutrição permanente. A fonte diz que quem come deste pão desfruta de um amor verdadeiro, de uma riqueza que não perece, e que o seu sabor nunca se acaba. É uma promessa de sustento eterno. Exatamente. O pão do sucesso passa rápido, o da riqueza isole e amarga, o da beleza murcha por dentro, o da justiça humana é sempre desigual. E o da devoção extremada pode nunca chegar a ser provado. Mas o pão feito de amor, na lógica da parábola, é infinito em sua capacidade de nutrir e é universalmente acessível. Fazendo um resumo da nossa jornada, então, a análise desta parábola nos levou por um caminho que desconstrói as maiores conquistas humanas representadas pelos fermentos: Sim, sucesso, riqueza, beleza, justiça e devoção, que são as coisas que frequentemente a gente usa para dar volume e sentido às nossas vidas. são apresentados na narrativa como fundamentalmente limitados. Incapazes de nutrir a alma de forma completa e duradoura. E a grande lição que a história parece oferecer é que a receita para uma vida com substância espiritual não está em adicionar mais e mais fermentos complexos. Ou buscar validações externas ou construir sistemas perfeitos. Pelo contrário, está em retornar a um único ingrediente central, puro e essencial: o amor. Um amor que, na narrativa, é tão poderoso que cresce por si só, sem precisar de artifícios. E que tem como propósito final ser partilhado com todos, sem nenhuma exceção. Exato. O que nos deixa com um pensamento final para reflexão. A história propõe que esse amor não é apenas mais um ingrediente, Não. mas o ingrediente que substitui todos os outros fermentos que usamos para dar forma e sentido à nossa existência. Isso nos convida a olhar para a nossa própria cozinha existencial e perguntar: Quais são os fermentos que mais usamos? exato, quais são os fermentos que mais usamos em nossas receitas de vida?
É a busca incessante por sucesso profissional, a acumulação de bens, A manutenção de uma aparência. a defesa intransigente de uma causa. E como seria o sabor final do que estamos construindo se a gente decidisse remover esses fermentos e usar como ingrediente principal e talvez único esse amor incondicional descrito na parábola?